bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, nós dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Hoje nós vamos ver aqui sobre o argueiro e a trave no olho, a passagem evangélica que está em Mateus, e assim está registrada. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou, como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Assim está em Mateus. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a explicação que os Espíritos traz para nos elucidar a respeito disso, né? Então, só para ficar mais fácil a compreensão, né? Vamos imaginar que argueiro é um cisco, é uma coisa muito pequena, né? E trave, vamos pensar numa trave de futebol, um negócio imenso, né? A trave de um campo de futebol ali é uma barra enorme, né? É algo muito grande. Então a gente tem essa preocupação, a nossa inferioridade moral ainda faz com que a gente, com a maior naturalidade do mundo, sem nem perceber o que tem de errado, né? Não consiga perceber que no nosso olho tem uma trave, mas a gente fica querendo ir lá tirar o cisco do olho dos outros, porque a gente está sempre observando para o outro e não para olhar para nós mesmos, né? Então, preliminarmente, já é uma lição que nos convida a olhar antes para nós, né? Em primeiro lugar para nós. E aí só depois analisar a conduta, enfim, a forma de agir do outro. Mas vamos aqui ler o ensinamento dos Espíritos, né? Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Um dos caprichos, né? Por que ele usa essa palavra aqui, caprichos? É um dos defeitos, né? É uma dos melindres, uma das bobagens, né? Uma das coisas com que a gente perde muito tempo, a gente deixa de evoluir por causa dessas coisas bobas aqui. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Então a gente fica o tempo inteiro tentando parecer aquilo que a gente não é, em todos os sentidos, não é? A gente não se aceita da forma como nós somos, mas aí a gente se recusa a nos enxergar como somos de fato, né? A gente tem essa dificuldade de olhar no espelho e enxergar aquilo que não é agradável. Então a gente prefere usar máscaras o tempo todo. E o que é pior, a psicologia nos mostra isso aí bastante. Seria até interessante, aqui não deu tempo, mas seria interessante pegar na Joana de Ângeles, ela explicando à luz da psicologia humana profunda, esse mecanismo que a gente tem de usar máscaras, né, e de não se enxergar tal qual somos de verdade. A psicologia nos mostra que isso faz parte da nossa psique, né, que deve ser modelada, né, a gente tem que trabalhar e mudar aquilo que não está bom, para melhorar sempre. Então, né, mas o que é isso? A resposta foi dada aqui claramente, é o orgulho. Então, esse orgulho faz com que a gente se negue a enxergar a nossa inferioridade, porque a gente se julga muito mais do que o que a gente realmente é. Essa é a nossa condição ainda humana, né? É uma das misérias humanas nossa é essa, é do orgulho que nos impede
de enxergar como somos, e aí a gente fica tentando arrumar aí disfarces, máscaras, vernizes, para a gente se convencer, né? Primeiro a gente quer convencer a nós mesmos, para depois convencer os outros de que de fato nós somos melhores do que o que realmente somos. Então a gente fica tentando disfarçar os nossos defeitos, tanto morais como físicos, né? E continua aqui no Evangelho. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Indulgente, né? Eu aprendi sobre indulgência com a AID e eu sempre repito, toda vez que eu vou falar de indulgência, eu repito exatamente as palavras que eu já ouvi, que eu ouvi e ouço sempre dela, porque para mim é o exemplo assim mais claro, né? É o sentimento que a gente tem de sobra com a gente mesmo e falta com o outro, né? Então, tudo que a gente faz tem uma desculpa, tem um motivo muito justo, mas tudo aquilo que o outro faz já tem que ser execrado ali, porque não tem desculpa nenhuma. Então, é um sentimento que a gente tem fartamente com a gente, né? Tem de sobra conosco mesmos e falta em relação aos outros. Isso seria indulgência. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. É um contrassenso mesmo, né? Como que a gente pode imaginar uma caridade orgulhosa? Não existe, né? A caridade tem quem use como sendo sinônimo do amor, e o amor o excelso dos sentimentos, é o suprassumo, né, dos sentimentos, então ele não há contaminação no amor. E o orgulho, a gente sabe que é um defeito moral, né? É algo que não é puro, então contaminaria. Então não existe uma caridade orgulhosa. Uma caridade orgulhosa não é caridade, né? Como de fato um homem bastante fútil para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, poderia ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque? Então, a gente tem sempre. Isso é inveja, né? A gente vai percebendo que a cada linha que a gente vai lendo, a gente vai se deparando ali com os filhos do orgulho, né? Que são esses sentimentos assim inferiores que a gente ainda traz, né? Então, às vezes a gente quer eclipsar o outro porque o brilho do outro a gente acha que vai nos ofuscar, né? Ao invés da gente querer acender a nossa luz, a gente prefere apagar a do outro. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. E, de fato, enquanto nós não conseguirmos combater o orgulho na nossa civilização, né, entre as pessoas. E vamos pensar que são as pessoas que formam aí as famílias, e são as famílias que formam os bairros, as cidades, as sociedades, as instituições. Então, quando as pessoas individualmente começarem a gente ainda se move muito pelos nossos interesses, né? A gente, enquanto sociedade, a gente só toma atitudes visando o nosso benefício pessoal. Então, eu não tenho coragem de tomar uma atitude que possa até ferir um interesse pessoal meu, mas que vai beneficiar a coletividade. Então, nós temos ainda muito que aprender e muito que evoluir nesse sentido, de combater o orgulho, porque muitas vezes a gente acha que não é orgulhoso, mas sim, nós somos, né? E isso a gente percebe dentro da política, enfim, né? Mas eu não gosto de política, mas nós fazemos política o tempo todo, acabamos aí de votar, né? Então, assim, a gente
a gente projeta naqueles que a gente acredita e confia, aqueles sentimentos que a gente traz dentro de nós, né? E o que a gente observa no planeta, não vou nem falar de Brasil, vou falar no planeta, a gente ainda percebe esse atraso muito grande. Por quê? Porque as instituições, a sociedade, as pessoas, e tudo isso se faz, né? Essas pessoas que estão ocupando postos aí, elas não vêm de outro planeta. Elas saem do meio da nossa sociedade, são pessoas comuns que se destacaram. E de alguma forma, com apoio ali geral, elas chegaram nos postos, né? Que chegaram ali. Em todos os setores da vida, né? Então a gente vai percebendo que são o reflexo daquilo que a gente traz. Então, enquanto a gente tiver esse pensamento assim, muito eu, né? A minha classe, o meu grupo, o meu, e não pensar muito no coletivo, a gente ainda vai estar muito voltado nessa questão do orgulho. A gente pode até achar que não, mas sim, né? E aí a gente recolhe ali os frutos daquilo que a gente, desse pensamento assim, às vezes muito egoístico que temos, e nós temos, ainda faz parte da nossa inferior natureza, né, ter essa coisa de pensar no nosso grupo, pensar ali naquilo que vai nos afetar ou não vai nos afetar, né, de uma maneira positiva ou negativa, né? Então, quando a gente conseguir combater esses sentimentos, né? E aí a gente vai ter essa condição de reconhecer valores ali nos outros, né? E não tentar eclipsá-los, mesmo quando as ideias às vezes não sejam muito parecidas com a nossa, né? Então, combater sempre esse orgulho aí, que vai fazer com que a gente consiga, de fato, não ficar evidenciando o que há de mal no outro, né? Mas sim perguntando para nós mesmos o que é que eu posso fazer para colaborar para que o coletivo, né, se dê bem, né? Então, o foco da nossa atenção, à luz do Evangelho, deveria ser esse. Ao invés da gente ficar criticando muito, a gente observar a nossa postura, né? Se despojar do nosso egoísmo e tentar enxergar no outro aquilo que ele tem de bom, porque todos temos a nossa sombra, né? O lado sombra, o nosso lado obscuro, mas todos também temos ali já qualidades, virtudes, alguma coisa ali um pouquinho desenvolvida. E é isso que tem que ser evidenciado, valorizado e evidenciado, né? Então, para a gente concluir essa leitura, eu trouxe aqui do livro O Espírito da Verdade, é um livro do Chico Xavier e do Valdo Vieira. São mensagens de vários espíritos, né? Vários autores espirituais. Então tem muitos espíritos aqui, tem mensagens de Meimei, de André Luiz, de Eurípides Barçanufo, de Emmanuel, Hilário Silva, vários, né? Então aqui, olha, tem uma mensagem que se chama Se Você Pensar, é uma mensagem de André Luiz. Então é um chamamento mesmo para a gente começar a analisar essa questão da trave no nosso olho, né? Através da razão, a gente começar a pensar, a alargar mais os nossos horizontes, nos despojando, né, com a boa disposição de nos despojarmos um pouco do nosso orgulho, para poder ter uma visão, porque quando a gente deixa o orgulho de lado, a nossa visão se amplia, né? E aí a gente consegue enxergar as coisas de uma forma mais ampla. E quando a gente enxerga as coisas de uma forma mais ampla, as nossas atitudes muitas vezes se modificam, né? E para melhor. Então, olha aqui a lição que o André Luiz nos dá. Então, chama Se Você Pensar. Diz você que a palavra do companheiro, né, do outro, é agressiva demais. No entanto, se você pensar nas frases contundentes que lhe saem da boca,
nem de leve passará sobre o assunto. Então veja, né? O tempo inteiro, qualquer coisinha que o outro faz, a gente já está ali evidenciando, mas a gente nem para pensar na forma como a gente fala, nas coisas que a gente fala, a gente nem para pensar, né? Diz você que o amigo praticou erro grave. Contudo, se você pensar nos delitos maiores que deixou de cometer simplesmente por fugir-lhe a oportunidade, não encontrará motivo de acusação. Então, muitas vezes, a gente só não faz alguma coisa por falta de coragem, de oportunidade, né? Se tiver oportunidade ali, faria. E se tivesse no lugar do outro, faria até pior. Diz você haver sofrido pesada ofensa. Entretanto, se você pensar quantas vezes tem ferido os outros, olvidará, né, esquecerá incontinente as falhas alheias. Então, sempre a gente se coloca, né, nesse ponto de vítimas dos outros, mas a gente não percebe quantas vítimas nós fazemos também. Diz você que não suporta mais os trabalhos com que os familiares lhe tributam as honras. Mas, se você pensar nos incômodos que a sua existência tem exigido de todos eles, não terá gosto de reclamar. Pois é, isso aqui, quem não passa por isso em casa, em família, né? Quem não? Quem não? A gente está sempre ouvindo uma reclamação aqui, uma reclamação ali. Às vezes a gente mesmo reclama, muitas vezes a gente está reclamando do filho, do marido, disso, daquilo, mas a gente não consegue imaginar, né? Tudo o papel que eles desempenham ali e quanto incômodo que a gente também causa, né? Só o fato da gente às vezes reclamar, isso daí já gera, isso por si já gera um desequilíbrio incômodo em família, né? E quem não faz isso às vezes? Ou sempre, né? A gente precisa observar bem a nossa postura até dentro de casa, começando dentro de casa, como que é que a gente se porta com essas pessoas que estão ao nosso lado e que a gente se sente muito à vontade, porque com a família a gente se sente à vontade, né? E é aí que a gente se mostra. Diz você que os seus sacrifícios são muito grandes em favor do próximo. No entanto, se você pensar nas vidas que morrem diariamente para que você tenha a mesa farta, de certo não falará mais nisso. Pois é, não é? A gente acha que está fazendo muito, vai fazer um trabalho voluntário lá uma vez por semana, algumas horinhas e tal, e acha que está fazendo demais, mas o mundo, o universo está girando ao nosso favor, a gente, né, quantos ali, aqui, nesse exemplo que ele deu, a gente está se alimentando, quantos ali, né, que não foram sacrificados para que a gente ali possa estar tendo a energia, né, de se alimentar e para poder ter essa energia de fazer alguma coisa. Continuando a leitura, falta 2 minutos. Não vou nem ficar comentando muito, porque senão a leitura já é autoexplicativa, né? E já está dando tempo. Diz você que as suas necessidades são invencíveis. Contudo, se você pensar nas privações daqueles que seriam infinitamente felizes com as sobras de sua casa, não tropeçaria na queixa. Diz você que não pode ajudar na beneficência em razão da velha enxaqueca. Quem não, né? Ai, tô com dor de cabeça, hoje eu não vou poder ir no trabalho, eu não vou na casa. Quem nunca, né? Contudo, se você pensar naqueles que jazem no leito dos hospitais, implorando um momento de alívio, não adiará o seu concurso. Vejamos, eu falei que não ia comentar, mas não tem como, a gente tem exemplos, né? Vejamos grandes exemplos que trabalharam até o último suspiro. Eurípides Barçanufo, Madre Teresa, Chico Xavier, temos aí o Divaldo Franco ali, 95 anos, a gente percebe que as forças físicas já estão se exaurindo, ele está lá, firme e forte, e vai estar até o último dia do seu suspiro. Diz você que não dispõe de tempo para o cultivo da caridade, mas
Se você pensar nos 1440 minutos que você possui cada dia para viver na Terra, não se esconderá em semelhante desculpa. Gente, 1440 minutos é o que tem durante um dia. Então, se a gente tirasse aí 10 minutos desses 1400 para fazer uma ação no bem, né? Todos os dias da nossa vida, olha, 10 minutos, eu não sou boa de matemática, mas eu tenho certeza que a gente ia chegar do outro lado com horas de boas ações assim muito grandes a nosso favor. Em todo assunto de falta e perdão, não nos demoremos visando os outros, pensemos em nós próprios e preferiremos fazer silêncio extinguindo o mal. E assina aqui André Luiz, né? Vem tudo a ver com essa lição de a gente não ficar se preocupando em tirar o argueiro, o cisco do olho do outro, mas que a gente se preocupe em tirar a trave do nosso, fazer o nosso melhor primeiro. Agradeço a todos pelos momentos em que me ouviram, tenham uma boa semana, muito obrigada. Boa noite a todos. Nós vamos ver hoje, o nosso tema é manifestações espíritas. Nós vamos ver com base no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, escrita por Allan Kardec. Então, existem várias formas dos espíritos se manifestarem, nós vamos ver resumidamente. Isto está no capítulo 2 desse livro. E o título do capítulo é Manifestações Espíritas. E, iniciando pela ação oculta, nós temos a nossa liberdade de expressão, somos donos dos nossos pensamentos e nossos desejos e realizações. No entanto, os espíritos nos influenciam de forma oculta em nossos pensamentos e agimos espontaneamente, mas, muitas vezes, por influências exteriores a nós. Todos nós encarnados temos o nosso livre-arbítrio e muitas vezes agimos segundo a nossa escolha pessoal. Mesmo no estado de vigília, podemos, em algum momento, ter entorpecimento, ou melhor dizendo, um momento de desligar-se momentaneamente do ambiente em que está. O pensamento foge do local presente. Nesse momento, a alma se emancipa. É algo que ocorre nas horas de sono, só que no sono a emancipação pode ser mais prolongada e pode haver lembrança ou não do sonho. E nesse momento fugidio do pensamento, nos momentos de vigília, o espírito ligeiramente desligado do corpo pode entrar em comunicação com outros espíritos através do pensamento e receber conselhos que podem ser sensatos ou não, conforme a natureza do espírito. O encarnado, por sua vez, neste estado de leve desligamento do corpo, pode melhor avaliar a sugestão do espírito e aceitar ou não o conselho. Não é fácil identificar se o pensamento se é sugestão de um espírito ou se é um pensamento da própria pessoa, pois geralmente eles se confundem. Porém, sabemos que o pensamento é de uma fonte estranha porque o pensamento vem espontaneamente, surge como uma inspiração que pode estar em oposição com a nossa maneira de ver. Porém, analisando pela nossa consciência, podemos ver se é boa ou má sugestão. Essas manifestações nos sonhos e nos momentos de devaneios, elas são ocultas, mas também podem ocorrer manifestações ostensivas. As manifestações ostensivas se apresentam de várias formas e são mais facilmente constatáveis. Há as manifestações físicas. Estas são a produção de ruídos, movimentos e deslocamentos de objetos. Manifestações desse tipo têm como objetivo chamar a atenção para alguma coisa e também para observarmos que há uma força superior ao homem. Os movimentos mais simples são as pancadas, sem causa conhecida. Também pode ocorrer momentos circulares de mesas ou outro objeto com ou sem imposição das mãos.
Também podem ocorrer movimentos mais intensos, como movimentar móveis, a campainha pode tocar, as luzes podem acender. No Livro dos Médiuns, no item 89 do capítulo 5, da segunda parte do livro, é relatado o caso de 6 irmãs que moravam na mesma casa e que toda manhã suas roupas eram encontradas fora das gavetas e jogadas pela casa, outras eram encontradas rasgadas. Os espíritos queriam chamar a atenção dessas irmãs, pois o espírito queria que elas mudassem a maneira de certos comportamentos delas. Quanto às manifestações inteligentes, o nome já diz que, de certa forma, pois se todo efeito tem uma causa, um efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Como no exemplo citado das roupas retiradas da gaveta e espalhadas pela casa, o fenômeno tinha uma causa, então não era um fenômeno mecânico, e sim há uma intervenção inteligente, pois as roupas por si mesmas não poderiam se deslocar das gavetas para fora e se espalhar sozinhas pela casa. Então houve uma atuação de um ser inteligente. Se as manifestações físicas chamam a nossa atenção, geram mais interesse quando demonstram uma ação inteligente que está oculta. E, portanto, só pode ser um ser que pode e quer se comunicar com outras pessoas. E como seres inteligentes, os estudos não têm como serem realizados em laboratórios, como os estudos científicos relacionados à matéria, pois os espíritos são seres inteligentes e têm intenções particulares, pessoais, e têm seus próprios objetivos. Não obedece rigorosamente como se faz ao mexer com uma semente no laboratório. Agora o próximo título é sobre manifestações aparentes. Esses fenômenos, chamados de manifestações aparentes, ocorrem mais durante as horas do sono, através dos sonhos. São as visões. Nesse texto que estamos usando para nossas leituras e reflexões, é do livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. E em determinado trecho do capítulo 2, podemos ler: Então, lendo esse trecho do capítulo 2. Não se pode entrar em nosso programa para examinar todas as particularidades que os sonhos apresentam. Resumimos dizendo que eles podem ser uma visão atual de coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. São também, outras vezes, quadros alegóricos que os espíritos fazem passar diante dos nossos olhos para nos darem advertências úteis e conselhos salutares, se são bons espíritos, ou nos induzirem ao erro e nos lisonjearem as paixões, se são espíritos imperfeitos. As pessoas que vemos em sonhos são, pois, verdadeiras visões. Se sonhamos mais frequentemente com as que preocupam o nosso pensamento, é que o pensamento é o veículo de evocação e por ele chamamos a nós o espírito dessas pessoas, quer estejam elas mortas, quer estejam vivas. Então, só de pensar na pessoa, nós a atraímos, se ela estiver com disponibilidade para chegar até nós. Pensamos que seria uma descortesia ao bom senso de nossos leitores refutar tudo quanto há de absurdo e de ridículo no que se denomina vulgarmente interpretação dos sonhos. Então, neste último parágrafo, sobre interpretações dos sonhos, vimos que os sonhos têm relação com a nossa vida de espírito encarnado. Nesses momentos, os espíritos amigos podem estar nos auxiliando, nos orientando. Podemos também encontrar outros espíritos que queiram nos prejudicar. E podemos encontrar amigos que trazem notícias dele, ou orientações, conselhos, e ainda podemos nos encontrar com outros espíritos para estudar, trabalhar e receber tratamento espiritual. Então, no último parágrafo que li, devemos não levar em consideração informações que falam de interpretações de sonhos, porque não tem relação com as vivências do espírito no plano espiritual nas horas de sono.
né? Então a gente fala assim, sonhou com isto, tem tal significado. Sonhou com um animal, tem outro significado. Não é isso exatamente, né? Então eu vou ler uma história, né, que vai passar como um sonho para a pessoa quando acorda, mas ela não vê claramente, e é explicado o que provavelmente ela se lembrará e como se lembrará após o sonho. Então vou ler. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta lânguida e palidíssima. E a anciã falava. Nieta, exclamava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Essa irmã se lembrará de tudo ao despertar do corpo físico? André Luiz perguntou. E Aniceto responde, sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a avó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nela também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó, num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e no fundo compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Aí Vicente pergunta, não se lembrará contudo das palavras ouvidas? E Aniceto responde, precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física e devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda vozinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor,
compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa e a transformar-se em flor de virtude nova quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Então, vemos nesse exemplo que os sonhos são recordações de vivências do plano espiritual durante as horas de sono e que não podemos dizer que os significados dos sonhos tenham relação com as vivências espirituais que precisam ser interpretadas, e não é uma questão de dar significados a certos elementos que estejam no sonho. Por exemplo, ter uma revista que você lê lá, sonhou com cobra significa isso, sonhou com, sei lá, alguma outra coisa, tem outro significado. Não é isso, né? Pelos sonhos que é contado aqui, podemos perceber que não é assim, né? Continuando a leitura do livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, no próximo parágrafo nós lemos que as aparições propriamente ditas ocorrem no estado de vigília e quando estamos desfrutados da plenitude e da inteira liberdade de nossas faculdades. Então aqui ele já está falando sobre a aparição, né? De modo geral, as aparições são difíceis de ocorrerem, mas, por outro lado, elas geram muita curiosidade, né? Os espíritos podem se manifestar ostensivamente de várias maneiras. Podem aparecer sob a forma de uma chama com diferentes intensidades e formas e não se confundem com o fogo fátuo e outros fenômenos físicos. Em outras situações, aparecem com a fisionomia de uma pessoa conhecida ou desconhecida e podem nos confundir. Aparecem em formas de imagens vaporosas e chegam a ultrapassar corpos sólidos. Fato assim, são numerosos. É preciso considerar as circunstâncias em que produziram e, sobretudo, o caráter do narrador. Os espíritos, por não terem um corpo e a matéria que constituem a matéria das paredes, são sólidas, aqui entre nós, encarnados. Mas como o corpo espiritual, o corpo do espírito, né, que é o perispírito, é de material bem mais sutil, por isso eles podem ultrapassar essas paredes. A aparição, no entanto, pode ser tangível, isto é, aparenta um corpo como a de um encarnado. Fica difícil de distinguir até. Pode acontecer. E neste caso é possível verificar a vericidade da presença desse espírito pelo toque, ou seja, pelo tato. A pessoa pode tocar no braço, na mão, para perceber a presença desse espírito, né? É o próprio espírito materializado. Aliás, e o próprio espírito materializado pode tocar as pessoas e cumprimentar, segurando a mão do espírito, né? Isso é uma forma de identificar aquilo que está ocorrendo, né? Uma materialização. Existem ainda as manifestações espontâneas. A maior parte dos fenômenos, sejam de manifestações físicas ou aparentes, podem ocorrer momentaneamente, isto é, podem ocorrer sem que a vontade de alguém tenha parte desse fenômeno, mas também pode ocorrer uma vontade do médium dotado de um poder especial para conseguir isso. As manifestações espontâneas não são raras e nem é uma novidade. O medo faz com que as pessoas que veem exageram no relato dos fatos por se assustarem. Daí o motivo das superstições de casas onde algum espírito pode ter aparecido e passam a chamar a casa de mal assombrada. Daí os contos de almas de outro mundo. Conhecer a verdade, saber como ocorrem as aparições, saber que são almas que já estiveram entre os encarnados, pode-se evitar o medo. É preciso conhecer a verdade. Quando tivermos mais conhecimento sobre as manifestações espirituais e sobre os médiuns pelos quais os espíritos se manifestam, entenderemos que não se trata de manifestações de demônios. Os espíritos são as almas daqueles que estiverem encarnados um dia e certamente reencarnarão novamente. Os demônios, no sentido que costuma ser dado, não existem.
Existem sim espíritos difíceis, mais atrasados moralmente, espíritos que precisam de nossas preces, mas não se trata de uma legião de demônios querendo se manifestar. As manifestações espontâneas dificilmente acontecem em lugares isolados. Eles se manifestam em casas habitadas, motivados pela presença de alguém que esteja presente e influencia o espírito sem perceber. Esse encarnado é um médium. Antes de afirmar, é preciso verificar cuidadosamente a realidade para não correr o risco de se deixar iludir. É preciso uma observação consciente. Nos dias de hoje, há os centros espíritas onde há os médiuns que podem auxiliar nos esclarecimentos. O médium precisa educar sua mediunidade, para isso é preciso buscar esclarecimentos e realizar estudos específicos dentro do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Precisamos tomar cuidado com narrações que podem conter certos exageros e também tomar cuidado com as nossas próprias impressões para não atribuirmos origem oculta a tudo que não compreendemos. Há muitas causas naturais que produzem fenômenos estranhos no primeiro momento, e isto é superstição. É superstição no sentido de interpretarmos um fenômeno natural como se fosse um fantasma, né, por exemplo. É preciso verificar cuidadosamente a realidade para não se tornar vítima da ilusão ou de embuste. É preciso uma observação consciente, pois há aqueles que fingem ser médiuns. Continuando a leitura. Devemos nos precaver não somente contra narrações que podem estar eivadas mesmo de mínimos exageros, mas também contra nossas próprias impressões, e não atribuirmos a uma origem oculta tudo quanto não compreendemos. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais podem produzir efeitos estranhos à primeira vista, e seria uma verdadeira superstição ver por toda parte espíritos ocupados em derrubar móveis, quebrar louças, suscitar, enfim, 1001 perturbações domésticas que mais racionalmente devem ser levadas à conta de desmazelo. O que se deve fazer em tal caso é procurar a causa, e pode-se apostar 100 contra 1 que se descobrirá uma bem simples onde se julgava estar às voltas com um espírito perturbador. Quando se produz um fenômeno inexplicado, o primeiro pensamento que devemos ter é de que ele é devido a uma causa material, pois que é a mais provável, e não admitir a intervenção dos espíritos senão com perfeito conhecimento. Aquele que, por exemplo, sem que ninguém se lhe aproxime, recebe uma bufetada ou uma bengalada nas costas, como é evidente, não pode duvidar da presença de ser um ser invisível, né? Se a pessoa está sozinha e sente, né, no quarto, numa casa, e sente uma batida nas costas, né? Aí sim pode-se dizer que é um espírito. Né? De todas as manifestações espíritas, as mais frequentes e as mais simples são os ruídos e as pancadas. É aqui, sobretudo, que se deve temer a ilusão, pois que uma multidão de causas naturais podem produzi-las. O vento que assobia ou agita um objeto, um corpo que nós mesmos movemos sem o perceber, um efeito acústico. Os ruídos espíritas têm, aliás, um caráter particular, tomando embora um timbre e uma intensidade muito variada, que se tornam facilmente reconhecíveis e não permite confundi-los com o estalo da madeira que se movimenta, o crepitar do fogo ou o tic-tac monótono de um relógio de parede. São pancadas deliberadamente desferidas, ora surdas, fracas ou ligeiras, ora claras, distintas, algumas vezes ruidosas, que mudam de lugar e se repetem sem ter uma regularidade mecânica. Então, quando Kardec escreveu este livro e outros da codificação da doutrina, já tinham realizado muitos estudos sobre as manifestações dos espíritos, e outros grupos em muitos países também estavam estudando as manifestações dos espíritos. Eles foram os pioneiros desses conhecimentos. Também era o tempo da revelação desses fenômenos, e a espiritualidade estava trabalhando para esclarecer os grupos e todos que procuravam conhecer a doutrina, porque haveriam dentre eles aqueles que auxiliariam na codificação. Portanto, muitos espíritos amorosos auxiliavam nas reuniões onde ocorriam as manifestações dos espíritos.
Hoje temos a codificação da doutrina espírita e há muitos centros espíritas. Os centros espíritas seguem os ensinamentos de Kardec e há aqueles que permitem as manifestações de espírito com o intuito de esclarecê-los, pois muitos desencarnam sem perceber o que aconteceu com eles, por exemplo. Embora os espíritos amorosos possam educar os espíritos no plano espiritual, também, através das manifestações, nós, encarnados, tomamos ciência de muitas questões da vida após a morte do corpo e percebemos a importância da nossa educação moral e de conhecimentos da vida após a morte do corpo. E, portanto, se há casos de manifestações físicas de espíritos ou se há casos de familiar que podem estar sob influência de um espírito, devem procurar um centro espírita que segue esses ensinamentos de Kardec para identificar que é um problema espiritual, se é um problema espiritual e qual o auxílio espiritual que aquela pessoa precisa, e o espírito também. Bom, finalizando, agradeço pela participação e que tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana. Obrigada.